Olá, pessoal. Olá, galera. Centro Espírita Zil da Gama. A gente está aqui hoje reunidos mais uma tarde de sábado para mais uma palestra, aqueles minutos de conexão com a alma, com a espiritualidade, né? Aqueles minutos na semana que a gente dedica para se conhecer, para aprender um pouquinho mais sobre cada um de nós, sobre o mundo, para pensar um pouquinho sobre Deus. A gente agradece por mais essa oportunidade. A gente ainda está com a casa parcialmente fechada. Estamos com os trabalhadores e alunos fazendo um teste, né? Temporariamente a casa está fechada para o público em geral, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente continuar mantendo esse protocolo de segurança. A gente vai conseguir abrir a casa para atender todo mundo, como foi sempre o propósito do Centro Espírita Zil da Gama. É atender todos aqueles que precisavam, estaremos aqui felizes para isso. Enquanto isso, a gente continua usando máscara. Eu tirei agora para falar. O pessoal que está aqui está todo mundo distante um do outro. A gente tentou não se abraçar, ou evitando o máximo de contato possível. A gente tem medido as temperaturas e a gente vai ter que observar esses critérios por enquanto. É temporário. A gente pede a Deus a inspiração para que a gente supere logo tudo que tem que ser superado e aprenda o que tem que ser aprendido. Essas questões aí. Então a casa está diferente, está maior fisicamente. Logo, logo, todos vocês, todos nós teremos oportunidades aqui compartilhando dessa casa, né? Há poucos dias a gente chegava aqui e já achava bonita a casa, confortável, já trazia conforto para a gente. Agora a gente chega aqui, a gente já sente um magnetismo diferente. A espiritualidade já está fazendo a parte dela, sempre fez, já está magnetizando a casa, deixando um espaço mais agradável para todos nós e para os trabalhos que acontecem e que vão acontecer aqui. Essa abertura longa é só para situar todos os nossos amigos que estão conosco aqui durante todo esse período aqui, né? Que a gente fechou as portas, mas a gente tem feito live, graças ao ONU, o pessoal e os nossos expositores têm nos auxiliado durante 6, 7 meses, 8 meses, não sei quanto tempo é o certo, mas foi bastante tempo. E toda quarta, todo sábado, algumas terças, a gente esteve junto. A gente pede para que esse contato continue. O Rony vai continuar fazendo live junto com a Marli para a gente. Está com o celular aqui. O pessoal lá da Bahia, o pessoal de outro país, o pessoal do Nordeste, que a gente tivesse semana, estava junto com a gente, vai continuar estando conosco aqui no Zil da Gama, às quartas, aos sábados, logo, logo às terças também. E é isso, esse é o propósito dessa casa. Tá certo? Sejam todos muito bem-vindos. Fazer, como sempre, aquela nossa leitura, preparação de ambiente, sintonia com o alto. A gente faz a nossa prece e a gente passa a palavra para a Tati, que vai falar hoje sobre quem não tem medo da morte. Tati Domingues, que é trabalhadora da casa. Vou ler aqui uma passagem, uma página desse livro chamado Minuto de Sabedoria. Todos nós conhecemos, né? Página 156. Procure compreender o próximo. Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofrem quando fazem isso com você. Como dói ouvir palavras duras de ingratidão proferidas pelos lábios da pessoa que amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Olha, uma mensagem bem direta, né? Mas bem interessante para a gente pensar, né? Nem merece explicação, para a gente refletir a respeito. Agora eu vou convidar todos para a gente, que eles se sentirem à vontade, para a gente fechar os nossos olhos. Assim a gente se conecta a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo. E como sempre fazemos, Senhor, em primeiro lugar, a gente gostaria de te agradecer por mais essa oportunidade bendita, bem vivida e bem falada, essa gratidão de estarmos aqui reunidos nessa tarde, aqui na casa, ou do outro lado do celular, ou do computador, para a gente se conectar, para a gente ouvir um pouquinho sobre as questões espirituais, as questões da vida depois da vida, para a gente ouvir um pouquinho sobre a nossa caminhada, para a gente sentir um pouquinho dessa boa energia que essa casa transmite a cada um de nós. A gente pede, Senhor, para cada um de nós consiga ouvir as palavras da Tati nessa tarde, interiorizar da melhor maneira possível,
e levar para a nossa vida, para as nossas reflexões internas, e que ao final dessa reunião a gente saia melhor que quando a iniciamos. E a gente te pede também, Senhor, a inspiração, a intuição, o envolvimento de todos em torno da Tati, que vai falar para a gente nessa tarde, que a gente saia bem, saia tranquilo, saia sereno. Pedimos, Senhor, fique conosco, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Tatiana e Domingos, quem não tem medo da morte. Domingues. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Mais uma oportunidade bendita de eu estar aqui na casa, hoje fisicamente, nesse retorno, depois de um longo tempo a gente conectado apenas pela internet, e como o Fernando disse, a gente já sente as vibrações diferentes, né? E de toda forma, hoje eu vim falar de um assunto que, aparentemente, na nossa sociedade, é um certo tabu, porque se falar de morte, né, é uma coisa geralmente muito pesada, mas nós que somos espiritualizados, que acreditamos na reencarnação, precisamos minimamente falar a respeito. Então, a minha proposta de hoje nessa palestra, que diz quem não tem medo da morte, é trazer uma reflexão. E antes de chegar até aqui, eu conversei com amigos, postei na internet, no grupo do WhatsApp, os grupos de colegas de escola, de estudo, e cada um trouxe uma contribuição diferente sobre esse tema e me ajudou a refletir. Então, a proposta que eu trago agora é compartilhar com vocês um pouquinho dessas reflexões e um pouquinho do estudo que eu fiz a respeito desse tema, que é a morte. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é conceituar o que é a morte. Então, eu fui lá no dicionário e, na verdade, eu vou começar pelo que é o medo. Eu fui no dicionário e ele fala que o medo é uma das 5 emoções básicas do ser humano. Então, são emoções universais. Junto com o medo, a gente tem algumas outras emoções, que é a raiva, a tristeza, a alegria e o nojo. Nós que somos do universo infanto-juvenil, recentemente, acho que há cerca de 3, 4 anos, a Disney lançou um desenho que chamava Divertidamente, e que tinha personagens animados de cada uma dessas emoções. É um desenho muito bacana e que traz como se fosse uma análise dentro da cabeça de uma menina, cada vez que ela passava por uma situação específica, cada uma dessas emoções agindo. E aí, a primeira surpresa que eu tive é descobrir que o medo não é um sentimento. Normalmente a gente fala assim, nossa, eu tô com um sentimento ruim, nossa, acho que eu tô com medo, acho que eu tô angustiada. Não. Cientificamente falando, através da psicologia, o medo é uma emoção, assim como as outras 5 que eu citei agora. E o que é emoção? E por que é importante eu estar citando isso? Porque a emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é para justificar e para a gente tentar justificar a conclusão que eu cheguei à resposta de quem não tem medo da morte. Então, se o medo é uma emoção e a emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais, a gente já pode concluir que o medo é uma coisa inerente do ser encarnado, né? Pode ser o ser humano, pode ser um animal. Então, esse medo é inerente ao corpo físico. Muito bem, então vamos avançar. Dizendo que o medo é inerente ao corpo físico, a gente também se remete a uma questão que o medo está ligado ao instinto de preservação. Então, todos os seres vivos tendem a ter esse instinto de permanecer vivo. Portanto, o medo está ligado a preservar, né, a trazer longevidade a essa existência. Tá, então, ele é um instinto e é um sentimento inerente e primitivo dos animais, que inclui o animal ser humano. Então, diante de todas essas justificativas da ciência, eu já consigo concluir que todos nós temos medo, ok? Tá, então vamos para a segunda parte. Já concluí que nós temos medo, cientificamente falando. Agora vamos falar da coisa mais, vamos dizer assim, picante dessa história, né? Da coisa mais delicada. A questão da morte.
Novamente, eu fui para as referências que a gente tem disponíveis na internet, fui procurar no dicionário o que seria a morte. Então, uma pessoa, independente da religião dela, na língua portuguesa, se ela procurar lá, fizer uma busca, tanto no dicionário físico como no dicionário virtual, ela vai achar lá que morte é interrupção da vida de um organismo. Interrupção da vida de um organismo. E uma outra definição um pouco mais curta, fim da vida. Tá. Então, diante da definição do dicionário, é como um soco no estômago, né? Justamente a gente traz a sensação aí, por que a gente tem medo? Quem não teria medo de interromper, de colocar fim na sua vida? Só que nós somos reencarnacionistas e nossa religião é baseada no espiritismo. Então, nós temos algumas fontes de estudo e algumas fontes de amparo para poder estudar. E uma dessas fontes é o Livro dos Espíritos, que ele foi catalogado pelo Allan Kardec, ele fez algumas perguntas e os espíritos foram respondendo. Então, diante desse questionamento, eu fui procurar, falei, o que o Livro dos Espíritos pode trazer para mim, uma resposta que possa trazer um acalanto para o meu coração depois dessa definição da língua portuguesa. Eu preciso de um apoio da minha religião a respeito do que é a morte. E aí eu chego na pergunta 154 e 155. Eu não vou ler a pergunta na íntegra, eu vou fazer um recorte dessas duas perguntas, apenas o trecho que nos interessa. Depois, oportunamente, se vocês tiverem tempo, vale a pena vocês procurarem online aí e ler a pergunta e a resposta, obviamente, na íntegra. Então, na 154, ele fala: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Ou seja, nada mais ele está falando do processo de morte. E os espíritos respondem: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Olha que maravilhoso. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar ao fim seu exílio. Aí eu acho que cabe um recortezinho da gente rememorar que os nossos estudos através do Evangelho segundo o Espiritismo nos dizem que nós somos essencialmente espíritos, que viemos de múltiplas encarnações. Então, quando nós estamos nessa questão encarnada nessa vida, para o nosso espírito já é uma prova por si só, porque a gente não tem a liberdade plena, nem a consciência plena que a gente goza na vida extracorpórea, porque a matéria já nos traz uma certa limitação. Então, quando ele fala que vê chegar ao fim o exílio, nos dá a sensação de que é aquela que a gente normalmente estuda e acredita, que a nossa verdadeira pátria é a nossa pátria espiritual. Aqui é uma das moradas do Pai. Então, esse corpo, ele vai ter um fim em algum momento, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele vai ter múltiplas oportunidades de reencarnar e aprender e poder evoluir. Então, é uma pergunta significativa que traz um acalanto assim, para o nosso coração. A pergunta 155 que ele faz é: como se opera a separação da alma e do corpo? Como nós somos muito curiosos, né? E como diz algumas religiões orientais, né? Os hindus, os budistas, a nossa dificuldade de estar no momento presente. Então, a gente está aqui querendo saber como é que vai ser lá, né? Porque senão não ia ser a gente. Então, a gente quer saber como é que se dá essa questão. Aí ele responde: os liames que a retinham, ou seja, as ligações que retinham a alma, o corpo físico, sendo rompidos, ela se desprende. A separação se verifica instantaneamente. Numa transição brusca, há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? É uma pergunta dentro da pergunta. Porque imagina, né? Então, tá, o linhame se desfaz de uma maneira instantânea. Aí vem a segunda pergunta, mas como é que é isso? É instantâneo? Tem uma linha divisória? Como é que é? A nossa curiosidade ali já sendo aguçada.
e vem a resposta dos espíritos. Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem. Então, o estado de encarnado e desencarnado, durante todo o processo da vida, se tocam e se confundem. De maneira que o espírito, no momento da morte, que é só um momento durante todo esse caminhar evolutivo que a gente tem, se desprende pouco a pouco dos liames. Esses se soltam e não se rompem. Então, nessa frase que ele traz aqui, ele quer dizer assim, não é uma coisa abrupta, não é como sonhar caindo de um precipício, que a gente tem aquela sensação, não se preocupe, a coisa é feita de maneira gradual. Tudo está sendo feito numa sincronia perfeita, como são os planos de Deus. Então, traz também uma outra visão do que é esse processo, porque a gente tem que entender a morte como um processo. Cientificamente, nós morremos todos os dias. Para algumas pessoas mais velhas, falam assim, para morrer basta estar vivo. E realmente, quando você nasce cientificamente, suas células vão perdendo diariamente as capacidades. A maior célula do corpo humano, que é a pele, ela vai morrendo, então vai descamando. Então, é engraçado como a nossa razão, que são os estudos, a gente vai avançando, vai estudando, faz primário, colegial, ensino médio, faculdade, pós-graduação, tem todo esse conhecimento, mas quando chega na hora da gente associar esse conhecimento com as nossas questões e pensar realmente a respeito disso, parece que a gente faz uma separação. E é o contrário. Nós temos que pegar a nossa parte, a nossa evolução intelectual e usar ela de acordo com os nossos conhecimentos para que nós possamos evoluir moralmente. Então, seria uma contradição nós termos esse conhecimento da ciência hoje à nossa disposição e, de repente, quando a gente for pensar em morte, a gente fica... Não, é um processo que se dá diariamente e aí vai ter um certo momento que esse processo vai ter o ápice. É como se fosse um espetáculo. Ele tem vários atos, ninguém sabe quantos são, mas em um certo momento a cortina vai se fechar. Então, é basicamente isso que a gente encontra no Livro dos Espíritos, um contraponto a essa questão tão incisiva e tão segmentada que a língua portuguesa nos traz através do dicionário, como se fosse um fim. Né? Então, não é uma questão de fim da vida, é uma questão de uma passagem gradual e tranquila que se faz ao longo do processo todo. Então, a gente vê que a gente vive uma certa contradição, porque a gente está imerso num ambiente hoje de múltiplas informações, de acesso total à informação, mas, ao mesmo tempo, nós continuamos com o nosso passo, como diz no Espiritismo, a evolução da humanidade não dá saltos. Apesar das tecnologias, hoje a gente fala, ok, Google, o que é morte? E o Google responder para mim, eu não preciso nem ler, ele responde. Para mim, o que é morte? Definições segundo, nananã, e responde. Isso não é o suficiente. Porque nós precisamos, além do conhecimento, raciocínio. É a fé raciocinada. É o convite que se faz. Não adianta simplesmente eu conhecer e eu escutar. Eu preciso introspectar essas palavras, refletir a respeito e buscar significado para a minha vivência, para minhas referências, para a minha cultura. São muitas culturas, algumas culturas como a nossa, que não fazem muito contato com a morte, evitam falar sobre a morte, e aí procuram apoio nas religiões. Outras culturas que fazem festas, que festejam, que tratam o lugar onde estão os mortos como um ambiente tranquilo, um ambiente de contato. E aí é importante que a gente encontre o nosso ponto de conforto no meio de tudo isso. Apesar de eu participar de uma cultura, sei lá, aqui no Japão, ou sei lá, em qualquer lugar, eu, enquanto ser humano, eu preciso fazer o meu caminhar, o meu entendimento a respeito desses assuntos, para que efetivamente eu possa fazer a minha reforma íntima. E o que é essa reforma íntima? É compreender as minhas emoções e reformular os meus sentimentos. Eu confesso para vocês que no decorrer desse tempo aí que eu estou estudando a respeito do espiritismo de uma maneira geral, eu me lembro quando eu vim aqui na casa, eu estava na primeira aula, e é uma coisa engraçada que eu sempre gosto de citar, que a gente estava tendo uma aula
E aí eu vou falar dessa pessoa, porque ele é o ícone da casa, né? Era aula com o Walter, e aí o Walter perguntou: ah, por que vocês estão estudando Espiritismo? Inclusive, tem gente aqui que estava na sala comigo. E aí era uma turma que já estava caminhando. Eu cheguei, sei lá, no terceiro mês de estudo, e aí todo mundo, né, com respostas assim muito embasadas, né, muito coerentes. E eu meia de paraquedas, nossa, eu falei, ah, porque eu quero um manual de comportamento pós-morte. Todo mundo olhou para mim e falou, acho que essa pessoa tá ali com uma companhia, não tá muito bom, não, tá bem. Mas é real, porque é uma coisa que sempre me incomodou e eu não sabia onde eu ia buscar. Eu ia conversar com algumas pessoas, com alguns familiares. Não vamos falar disso, não vamos pensar nisso. Ai, menina, para que você quer saber disso? Para que falar nisso? E o não falar não desaparece as sensações que a gente tem. E felizmente, numa casa espírita, eu tive a oportunidade de falar, e isso faz pouco tempo, faz o quê? Uns 6, 7 anos que essa aula aconteceu. E ainda hoje eu estou procurando respostas e estou montando meu manualzinho lá de como que é que eu tenho que mais ou menos me comportar nessa passagem. Porque tem essa parte também que a gente tem que pensar. É um processo onde temos nós, o nosso comportamento, né? Como é que a gente vai se comportar nesse processo? E também a gente tem uma questão de como nós vamos nos comportar quando pessoas do nosso convívio fizerem esse processo de passagem. O pessoal fala passagem, o espírito gosta de falar desencarne, e a língua portuguesa fala com uma dureza, a morte. Como nós devemos nos comportar? Qual será a contribuição que eu posso dar, efetivo, não atrapalhar ao outro ou até mim mesma? Eu acho que a reflexão que eu trago sobre esse assunto, de quem não tem medo, o medo é nesse sentido, porque eu ainda tenho esse medo. Porque como é que o que eu tenho que controlar? Quais são os meus comportamentos que eu tenho que ter? Mas vamos seguindo. O medo, eu vi aqui também a respeito de estudos, que é uma coisa totalmente normal, porque a gente sente medo por quais motivos? Primeiro motivo, a gente tem medo do que a gente desconhece. Então, hoje, a hora que eu estava vindo para cá, acreditem em vocês, eu senti medo. O que você sentiu medo, Tatiana? Eu senti medo de chegar aqui e não conseguir falar. Né? Que parece uma piada, mas eu falei, gente, sei lá, dá um branco, eu esqueço. Aí eu fiz uma cola, então tem uma cola. Mas mesmo assim, eu estava com aquela sensação, né? Com o coração acelerado, estava um pouco suando, um pouco agitada, não conseguia sentar. Estava com medo. O medo também não tem esse peso. A gente tem o medinho e o medão, mas é medo. E a questão também, agora falando a respeito da morte, e também dessa situação agora, por que a gente sente medo? Por causa do apego. Por que eu estava com medo? Porque eu tenho um apego à minha imagem de palestrante, apego a esse comportamento, a Tatiana, que todo mundo conhece, que é falante, que é fluente, que chega aqui, que brinca, que fala, que consegue desenvolver um tema. Então, eu tenho um certo apego. E quando a gente fala de morte, a gente tem apego ao quê? Apego ao nosso corpo físico, que é o que a gente conhece. Talvez do lado de lá a gente vai ter uma outra envoltória. Talvez não, certamente nós teremos uma outra envoltória, mas desconhecemos. Então, como eu não conheço, eu fico apegada ao que eu conheço, que é isso. Do lado de lá também, a gente vai ter companhia de amigos, de familiares, que já estão lá vivendo naquele mundo. Mas eu me lembro? Não. Eu não consigo me lembrar quando eu penso na morte. Eu não consigo me dar por tranquila. Aí eu fico apegada ao quê? Aos amigos dessa época, aos familiares, principalmente quem é mãe, aos filhos, né? Eu sempre brinco, falo, eu não tenho medo de morrer. Ai, gente, mas os meus filhos, não é verdade? O pai e a mãe não falam isso. Por mim, para minha mãe eu perguntei, mas você tem medo da morte? Eu não, porque acho que eu já cumpri, mas eu temo por vocês. Os filhinhos, tudo pequenininho, 40, 43, 45. A mais novinha tem 26. Mãe, a gente tem apego. E a gente tem apego também, querendo ou não, eu vou falar baixinho que a gente é espírito, não pode falar dessas coisas. A gente tem apego à nossa casa, ao nosso emprego, ao nosso estudo, ao nosso projeto. A gente tem uns projetos, né? Tem um projeto lá na escola, projeto de estudo, projeto de fazer mestrado, pós. Morrer logo agora, gente? Não dá jeito? Né? Não dá, né? Dá para morrer depois? Então a gente tem apego, porque a gente ainda tem essas questões, essas limitações. E o importante de tudo isso
é a gente falar a respeito com essa tranquilidade, com essa clareza, e dizer assim, eu cheguei na conclusão, depois de passear por todos esses caminhos, que eu poderia ficar falando aqui mais uns 30 minutos tranquilamente, mas eu cheguei à conclusão que todos nós temos medo da morte. E aí você fala, mas a sua palestra não é de que quem tem medo da morte, sua palestra é quem não tem medo da morte, realmente. A minha palestra, a pergunta é quem não tem medo da morte. Então, eu vou responder, já vou dar o spoiler, já, apesar de não estar acabando a palestra ainda, mas eu já vou dar o spoiler. Eu acredito que quem não tem medo da morte, depois desses estudos, são duas condições que estão presentes aqui nessa sala, certamente, porque se eu estou fazendo essa palestra e a outra frase característica do Zé da Gama que eu adoro é que não existe por acaso no vocabulário de Deus. Então, todas as pessoas que estão escutando essa palestra através da live, ou que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, estão numa condição dessa que eu vou dizer. Que pode não ter realmente medo da morte. Por quê? Porque ou eles já estão livres do corpo físico, já desencarnados, eles não têm medo, eles já passaram pelo processo. Não é verdade? Eu tenho medo da montanha russa. Depois que eu desço, eu não tenho mais medo. Né? Até eu descer de novo. E quem, de alguma forma, está passando por algum tipo de mal, não está saudável plenamente. Porque vocês lembram que lá no começo eu falei que o medo era uma sensação, era uma emoção inerente e que era uma resposta química e neural através de um estímulo ambiental, era inerente do corpo físico? Então, se eu estou encarnada, estou nas minhas faculdades plenas de saúde, é normal que eu sinta medo. E aí eu vou voltar de novo. Eu vou sentir o medo, mas ter a emoção do medo. Mas qual o sentimento que essa emoção vai me despertar? Uns pode ter pavor, que é um sentimento. Depois do medo, eu fico apavorada. Fico ansiosa, fico saudosa, fico triste, fico feliz, já cumpri. Tem pessoas que já cumpriram brilhantemente os seus projetos aqui e falam, não, estou tranquilo, sinto tranquilidade. São vários sentimentos que eu posso ter diante dessa emoção da morte, mas todos nós a temos. E se você, por algum motivo, não tem essa emoção, é importante que você busque refletir. E como que a gente reflete, gente? Conversando, estudando, conhecimento, através do conhecimento. Então, conversa, estudo e conhecimento. Acho que foi os 3 pilares que eu destaquei de como que a gente pode estudar mais e perceber o que está acontecendo diante das nossas emoções, em específico essa questão do medo da morte. Então, a primeira coisa é falar a respeito. A gente precisa deixar de ser tabu falar de morte, principalmente nós, de todas as vertentes religiosas. Acho que é um grande compromisso da religião, que significa religar, é buscar essa religação agora, no momento presente. Então, é trazer essa certeza para dentro do nosso coração, de que em algum momento nós seremos religados à nossa essência, ao nosso Pai maior, que é através desse momento, desse fenômeno que é a morte. É um fenômeno como qualquer outro, como a chuva, como o sol, como o terremoto. Então, a gente tirar esse tabu de não falar, de ser uma coisa proibida, porque isso acaba criando uma consciência coletiva ruim. Eu acho que a gente já avançou muito, que a gente conversa, meu filho pequeno participa aqui da educação espírita da casa, e ele tem uma relação com a morte que, gente, é uma coisa que vocês não acreditam. Eu olho para ele e falo, mas se eu morrer, você sabe, né? Eu posso vir como sua mãe, eu posso vir como seu pai. Ele fala isso em umas condições quando eu estou normalmente brigando com ele, que é uma, tipo assim, uma ameaça velada. Mas ele fala numa boa, uma criança que tem 8 anos. Então, eu acho que a gente está cumprindo esse papel, que é através do diálogo, tirar esse véu de cima. Outra coisa é estudar, gente. Eu tenho sempre a oportunidade, quando eu recebo um convite dessa casa, de estudar. Então, se tem um assunto que te incomoda, ou que te instiga, ou que te deixa feliz, estude. Busque referências de diversas vertentes, de autores, de pessoas que você conversa, que você convive, que você confia. Faça que nem eu, vá lá no WhatsApp, peça para os amigos da escola. A pessoa pensa, mas por que ela está perguntando isso? Aí hoje eu distribuí lá para todo mundo. Gente, hoje é palestra, tá? Do Zil da Cama. Não estou ficando louca, não. Não era pergunta aleatória, não. Tinha um motivo. É importante esse estudo.
Porque você chega a várias conclusões que provavelmente, se eu fazer o mesmo estudo daqui uma semana, daqui um ano, eu vou chegar em outras conclusões, mas é importante. É importante por quê? Por causa do terceiro ponto que eu coloquei aqui, que é o conhecimento. E aí, quando falo em conhecimento, eu vou voltar lá na Grécia, no Templo de Delfos, que tinha aquela frase característica que ninguém sabe se é de Pitágoras, se é de Sócrates, se é de Heráclito, se é de Tales de Mileto. É um desses caras filósofos lá que falava o quê? Conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. O conhecimento, ele é libertador. Mais do que conhecer a ti mesmo, lá estava escrito, eu falei, não, mas conhece a ti mesmo. Se já não fosse uma árdua tarefa, a gente se autoconhecer, porque tomar contato com a nossa essência, de tudo que nós somos e todas as motivações que nos levaram a formar essa personalidade e esse degrau espiritual que nós encontramos hoje, já é muito esclarecedor. A gente já traz resposta de muitas perguntas que às vezes a gente faz para o outro e a resposta está conosco mesmo. Mas o importante dessa frase, eu vi lá, é que lá eles tinham a ideia de um convite ao autoconhecimento. Porque na Grécia tinha todo esse embasamento da filosofia, da conversa, da reflexão, de sentar em rodas de conversa, de falar sobre diversos assuntos, né, junto aos mais velhos. Então, é um costume que a gente não pode perder, porque isso traz um conhecimento fundamental para o nosso progresso. Que é isso que a gente busca progredir. E progredir para quê? Para estar mais feliz, para sentir menos dores, para sentir menos limitações, para sentir menos injustiçado, porque normalmente a gente se sente injustiçado. Para tudo isso é o conhecimento. E alinhado aí, só para não ficar falando só da filosofia, numa palestra espírita, eu achei uma frase que vem alinhada a essa coisa de conhecimento, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado no Novo Testamento, que é João 8, capítulo 8, versículo 32, que é uma frase também característica de todo evangélico. Eu não vou nem falar do espírita, do evangélico, que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que eu quero conhecimento? Para me chegar na verdade. E é um outro ponto, porém, que vocês vão me perguntar assim, mas Tatiana, o que é verdade? A verdade para você é uma coisa, a verdade para o outro é outra. Aí eu, como não sou boba nem nada, não quero ficar numa sinuca de bico, não quero me colocar numa situação da minha opinião, vou recorrer a quem? Livro dos Espíritos. Pergunta 628 do Livro dos Espíritos, a respeito da verdade. O que ela fala? Vamos lá na cola. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Então, se o Deus é justo com todos, por que ela não está ao alcance de todo mundo? Está ao alcance meu, seu, se ela é universal? Aí ele responde: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. E por aí ele vai, tá? Tem mais uns 2, 3 parágrafos também, recomendo vocês lerem inteira. Essa resposta dessa pergunta 628 do Livro dos Espíritos. Mas esse parágrafo por si só, eu acho que traz todo esclarecimento. Verdade existe. Ah, mas não é. Ah, Tatiana, você acabou de falar que existe a minha e a sua. Não, eu estou em estágios de desenvolvimento para o conhecimento da verdade. Por isso que fala, tem a minha verdade, a verdade dela. Não, a verdade é uma só. Só que a gente está em estágios diferentes de entendimento, de desenvolvimento, que são necessários. E quando ele fala que é como a luz, é uma linguagem assim tão lúdica, que é quando a gente está lá no quarto escuro o tempo todo, está lá no quarto escuro, e aí, de repente, a gente sai para o sol. Acontece alguma coisa? Não, tranquilo, a nossa pupila se adapta tranquilamente. Mas faz o caminho inverso. Fica lá no solzão total e entra para um ambiente mais escuro. Você não consegue enxergar, às vezes não está tão escuro, está uma penumbra, mas a sensação que sua pupila tem, até ela se acomodar e conseguir detectar, você não consegue enxergar praticamente nada. Então, essa alusão que ele faz é isso. Essa adaptação gradual da nossa pupila para conhecer a luz é a nossa adaptação gradual de desenvolvimento para ter um entendimento da verdade.
que, graças a Deus, como promessa do Espiritismo, nós todos alcançaremos. Estamos fadados à perfectibilidade. Olha que maravilha. Seremos todos seres perfeitos. Chegaremos todos a lá aquela esfera crística. Olha que maravilha. Não é uma promessa, não é um acalanto para o nosso coração. Então, cada um a seu tempo, cada um na sua caminhada. Mas todos nós conheceremos a verdade, mas para a gente precisa buscar. Porque aí é que está a justiça divina. Ele não vai dar, pede e sereis atendido, mas eu preciso pedir, eu preciso solicitar. Isso está na justiça de Deus. E aí eu queria trazer como mais uma... Parece que eu estou parecendo uma vendedora de livro. Mas é verdade, eu estou vendendo livro do Espiritismo, pelo menos não. Eu queria trazer algumas leituras edificantes que fizeram uma grande contribuição e que eu acho importante trazer aqui, além dessas perguntas dos livros dos Espíritos que eu já falei anteriormente, que é a pergunta 154, 155 e a 628, eu queria compartilhar também com vocês o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos capítulos das bem-aventuranças. Esse capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E olha que engraçado, eu estou bem nesse capítulo no Evangelho do Lar da Minha Casa. Né? No Por Acaso de Deus. E aí eu estava folheando ele e tem exatamente 2 itens, porque eles vão sendo numerados, quem não tem contato com o Evangelho, ele vai ser numerado, né? Tem 1, 2, tal. Aí tem o item 20 lá, que trata de uma questão que pode trazer também um acalanto espiritual para essa questão da morte. Que é a frase maravilhosa e que, assim, é quando Jesus, assim, pega no colo, ele fala, a felicidade não é deste mundo. Então, todas as vezes que você se sentir, que eu falei, né, por falta de conhecimento e de entendimento, triste, prejudicado, e aí especificamente da nossa palestra agora que a gente está falando em relação à morte, a gente lembra que a felicidade plena não vai ser desse mundo. Aqui é um estágio dentre muitas moradas da casa do Pai. E aí vale muito, muito, muito a pena ler esse capítulo. Eu já li várias vezes, porque aqui nos estudos da casa a gente revisita várias vezes o Evangelho, que bom. Então, tem esse item que traz muitas explicações a respeito desse fenômeno. E o item 21 também, que fala especificamente da perda das pessoas amadas e das mortes prematuras. Que muitas vezes, quando a gente passa por um processo de perda, a gente fica sem ter com quem compartilhar, porque a gente não quer compartilhar a tristeza, né? Ah, não vou ficar com meu filho para não ficar triste. Se eu perdi meu pai, não vou falar com a minha mãe para não entristecer ela, né? Então tem essa questão que a gente se cobra mesmo de não ter tristeza e de não trazer tristeza. E novamente eu vou falar, é importante a gente falar e a gente dialogar sobre esses sentimentos e a gente buscar conhecimento e leitura edificante. E essa é uma leitura muito edificante, porque nesse pequeno item, que tem uma folha e meia, ele fala das razões, segundo a visão do Espiritismo, dessa perda das pessoas amadas e principalmente das mortes prematuras, que é o que mexe geralmente com o nosso coração, né? Diariamente a gente vem aí com notícias de crianças que partem em tenra idade, e a gente fica, às vezes, sem ter uma palavra para trazer para essa família, para esse pai, para essa mãe, ou para trazer até para o nosso coração, para quem já passou por isso. Então, é um item muito importante do Evangelho, que a gente compensa ter marcado aqui, ó, com post-it, e deixar lá, porque a hora que o coração apertar e a gente achar que a gente não está feliz o suficiente, a gente se reportar para essa questão de felicidade, o que é essa felicidade, aonde está a nossa verdadeira felicidade na nossa alma, e esse acalanto a respeito da morte de pessoas amadas e crianças prematuras. E por último, eu queria recomendar uma outra leitura, que é, na verdade, o motivo real dessa palestra, que é esse livro que vendeu, nessa época aqui que tinha essa tiragem, sei lá, essa tiragem, deixa eu ver que ano que é, 2009, faz 11 anos que eu comprei esse livro. Agora eu entreguei. Mais de uma década, e nessa época já tinha mais de 200 mil exemplares vendidos. É do Richard Simonetti, chama Quem Tem Medo da Morte? Eu parafraseei ele e coloquei quem não tem medo da morte. E eu confidencio para vocês que há 11 anos atrás,
foi por uma questão de morte na minha família, que eu tive um contato muito perto, que eu tive que tomar conta, né, de enterro, essas coisas todas, que eu tive um start e eu tive a felicidade de mudar, de sintonizar com outro canal na minha vida. Então, com esse contato que eu tive da morte, eu tive a percepção da finitude. Porque eu não sei vocês, mas eu sou a rainha da procrastinação. Eu sou assim, não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Entendeu? E hoje eu estou melhorando muito, porque o Espiritismo, ao mesmo tempo que ele traz essa ideia de finitude, ele nos chama a nossa responsabilidade e o nosso protagonismo na vida. E há 11 anos atrás, quando eu comprei esse livro, justamente eu estava passando por essa fase, e aí eu não consigo me lembrar quem que foi que me recomendou. Eu falei, é um livro, nossa, tranquilinho, mas vai fazer bem para você. E aí eu comprei. Então, é um livro de bolso, e ele traz, gente, capítulos curtos, assim, se você der uma sentada, se você tiver mesmo em contato com essa questão e você precisar de algumas respostas, ele traz muitos capítulos, assim, pinceladas, lógico que não dá para você um livro de bolso desse tamanho, mas ele fala o que é o corpo espiritual, como é que é o desligamento, o que acontece durante o desligamento, a consciência que você tem no erro, depois que você desencarna, a morte de crianças, no velório. Nossa, esse capítulo é maravilhoso, traz uma visão do mundo físico e do mundo espiritual, do ritual do velório, a cremação. Então, é um livrozinho, é um pocketbook, né? Que tem o quê? 139 páginas. Eu até para fazer essa palestra, quando eu fui revisitar ele, eu confesso para vocês que eu sentei e li ele numa tarde. Tudo bem que ninguém podia falar comigo. Não fala comigo. Mãe, não, agora não. Então foi, acho que umas 2 horas mergulhada nele, revisitando, porque tinha algumas frases engraçadas, né, que você começa a ler, ela começa a ressoar na sua cabeça, você se lembra nitidamente. E eu recomendo, se não me engano, ele tem PDF na internet, e vale muito a pena vocês consultá-lo, porque ele tem uma linguagem muito simples, apesar do Richard ser espírita e participar dessa militância, ele escreveu o livro assim, com palavras de um vocabulário muito acessível e que fácil compreensão, por isso que é um sucesso, já foi traduzido para várias línguas. E tem uma passagem logo no começo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é escrita pelo Allan Kardec próprio, que ele fala o seguinte: para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sobre o seu verdadeiro aspecto. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Então, nessa frase, que é a primeira frase aqui do livro, no primeiro capítulo, o próprio Kardec nos diz que a gente só vai perder o medo quando a gente tiver contato e poder estudar a respeito disso, tendo visão dos dois lados. Que por hora, encarnados, nós estamos esquecidos, mas que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material. Mas muitas vezes, extraídos nesse mundo físico, a gente acaba achando que aqui é de verdade, aqui que está valendo, né? Como diz criança, aqui que está valendo e lá não está valendo. Não, é o contrário. Aqui é só uma passagem, aqui é só uma das moradas do Pai e a gente tem que se reportar sempre a isso para poder encarar todos esses processos que naturalmente todos nós estamos comprometidos durante a nossa trajetória de evolução. Então, eu gostaria de encerrar com essa frase para não estragar, que é uma frase do Kardec que fica a reflexão. Lembrar vocês de que todos os dias nós temos oportunidades, milhares de oportunidades através de cada segundo que nós vivemos, através das nossas palavras, mais ainda dos nossos pensamentos, das nossas sintonias, para renovar os nossos sentimentos, porque as emoções, elas são inerentes da carne, então sentir medo, sentir tristeza, sentir raiva, sentir alegria, é uma coisa inerente do nosso corpo físico. Mas o nosso grande desafio é como nós vamos lidar com essas emoções. E é esse o convite que o Espiritismo nos faz, de autoconhecimento, de renovação e da efetiva evolução espiritual e moral, para que a gente possa realmente ser feliz
e alcançar essa perfectibilidade tão almejada que a gente quer. A gente nem quer ser perfeito, mas ser feliz com certeza. Então, eu agradeço a casa, mais uma vez, pelo convite e espero poder, né, com essa pequena reflexão de 45 minutos, que eu quis ser fiel mesmo, de fazer 45 minutos, trazer para vocês aí uma proposta de estudo, de leitura e de reflexão aí para os próximos dias e para a vida toda, tá bom? Muito obrigada. Como não? Tem pergunta? Ai, meu Deus, eu ia fugir, mas tem pergunta. Eu já estava dando tchau, vou sair correndo. Pode falar, Marlene. O Carlos Eduardo, né, ele pergunta assim, mas o medo não pode servir para poder melhorar nossos dias vividos por saber que vamos de encontro ao Pai? Como eu disse no começo, o medo é uma emoção e a gente não está livre de sentir nenhuma emoção. Então, o medo, sim, o sentimento que eu tenho frente a esse medo de que, como eu falei agora há pouco, que a gente não tem... eu tenho a vida toda, sim, mas a vida toda ela é um período. Você tem essa vida toda, depois você vai ter mais outra vida toda, mais outra vida toda. Então, a gente tem que achar, como diria o Siddhartha, que eu adoro, o caminho do meio. A gente tem que achar o caminho do meio. Sim, a gente tem que lembrar que a gente precisa preservar a nossa vida, que a gente vai ter outras oportunidades de evolução, mas como disse o Carlos, que a gente tem que usar sabiamente cada minuto, porque a gente não sabe qual vai ser o momento que a gente vai ser convidado a participar do plano espiritual novamente, refletir novamente, fazer outro plano reencarnatório e retornar aqui ou a qualquer outro mundo que nos não lembro a palavra, que for coerente com a nossa evolução, né? De acordo com as nossas competências evolutivas. Só essa pergunta? Então tá, gente. Então, agora sim, sério, eu vou dar tchau para vocês e vou agradecer por essa oportunidade e agradecer e dizer que em breve, como o Fernando falou, quero reforçar que em breve eu tenho certeza que nós todos estaremos juntos novamente. Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui conectados através dos nossos sentimentos de alegria, de fraternidade, de saudade, né? A gente vai estar junto até o momento que a gente estiver preparado para fisicamente estarmos juntos. Quem sabe não é um ensaio, não é verdade? Esse momento do Covid, um ensaio para nós percebermos como nós podemos nos manter conectados com aqueles que nós amamos, mesmo diante das distâncias impostas fisicamente. Muito bem? Quem que vai fazer a prece de encerramento? Claudinha vai fazer a prece. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, Tati, pela oportunidade de reflexão e agradecemos a todos que estiveram aqui com a gente hoje, que possamos, então, levar, né, a reflexão de hoje para o nosso dia a dia. E nós vamos, então, agora, aproveitando aquele momento de paz, de tranquilidade, depois do tema, e convidando a todos, então, para acalmar os corações, respirando fundo e buscando a presença, a imagem, os braços do nosso Mestre querido. E assim, a Ti rendemos graças, ó Pai amado, por mais uma oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus. Agradecemos a Ti, ó Pai amado, pela saúde do corpo, pela oportunidade da evolução moral e espiritual que temos dia a dia. Rendemos graças, ó Pai, pela família bendita, pelo trabalho, pela vida que o Senhor nos confiou. E agradecidos que estamos, a Ti rogamos, ó Mestre amado, olhai por nós. Olhai por nós que aqui estamos, tão fracos, tão carentes, mas confiantes em Ti. Olhai por nossos irmãos que encontram-se
em maiores dificuldades que as nossas. Olhai por aqueles que se perderam no mundo das drogas, do crime. Olhai por aqueles, ó Mestre amado, que ainda não conseguiram encontrar o Senhor. Olhai por todos aqueles, irmãos queridos, que falam em seu nome, mas não falam de coração aberto. Olhai por esta casa que nos acolhe, que se encontra de portas abertas, ainda que a realidade das condições que vivemos fizeram fechar. Olhai por cada um de nossos colaboradores, para que estejamos sempre firmes no propósito do nosso trabalho. Por fim, te pedimos, ó Mestre amado, por nossos familiares, para que recebam de nós, assim como nós recebemos essa luz que nos envolve, que nos ilumina, que possam também alcançar a todos os lares daqueles que nos assistem e que sejam todos tocados por vosso amor, abraçados por vossos braços, alimentados pela fé bendita. E se aqui estamos, que sejamos então capazes de continuar a nossa caminhada, fazendo jus à confiança divina e trabalhando incessantemente pelo bem, pelo amor e pela paz no mundo. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Encerra. Te agradece, então, a presença de todos aqui, a participação, e a gente se encontra na próxima na quarta-feira. Enquanto isso, a gente continua aqui, porque para todos os presentes a gente vai ter o passo coletivo, que é uma das formas que a gente encontrou de poder manter, né, esse momento de acolhimento, de energia aqui para todos nós, ok? E a gente se encontra lá até a próxima. Tchau.